Olá, a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, que mais uma vez estão aqui neste canal para juntos lermos a palavra de Deus. Já estamos aqui no nosso quinto dia da leitura da Bíblia Sagrada. Vamos dar sequência a partir de Gênesis capítulo 47. E você que ainda não é inscrito no canal, aproveite para inscrever-se, para compartilhar e fazer com que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós, de juntos, lermos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa falar em nossos corações, instruir-nos diariamente através desta leitura, que possamos crescer, melhorar cada instante. Amém. Gênesis capítulo 47 diz assim: Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grande na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegam aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias, e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfalecia por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e vou-los darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais, nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, também nós, como a nossa terra. Compra-nos a nós, a nossa terra, por pão, e nós, a nossa terra, seremos servos de Faraó.
dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não nos desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar às cidades de uma extremidade até a terra da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhe tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis que tendes semente para vós e para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis 1/5 a Faraó, e as 4 partes serão vossas para semente no campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse 1/5 até a terra do sacerdote, não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó nos anos da sua vida foram 147 anos. E chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa e use comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás ao Egito, do Egito, e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhes. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Gênesis capítulo 48. E aconteceu que depois dessas coisas que disseram a José, eis que seu pai estava enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, deu parte a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me abençoou em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei essa terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu a Padã, me morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno pedaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traga-mos aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. E fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara de ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também.
Então José os tirou dos seus joelhos e inclinou-se na terra diante da sua face. E tomou José a ambos, Efraim a sua mão direita, e a esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, e a direita de Israel. Repito o versículo 13. Tomou José a ambos, a Efraim a sua mão direita, a esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, e a direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito, e abençoou José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus em que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoou estes rapazes, ou seja, e seja chamado neles o meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vindo, pois, José, que seu pai, punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu o sei, também ele será um povo e também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior que ele, a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço da terra, mais do que a teus irmãos, a qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Gênesis capítulo 49. Depois chamou Jacó e a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água, não será mais excelente porquanto subiste no leito do teu pai. Então o contaminaste e subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumento de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram os varões e na sua teima arrebentaram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de teu pai, e a ti te inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os teus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas.
Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo do tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espera, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. De Asser, o seu pão será abundante, ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça que foi separado dos seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando abençoou a cada um deles. Abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepulta-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente a Manré, na terra de Canaã, o qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados dos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos e médicos que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalassem Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumpriam os dias daqueles que embalsamam, e os egípcios choraram 70 dias. Passados os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que eu sepulte ao meu pai, então voltarei. E Faraó disse: sobe e sepulta teu pai, com ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os seus servos
de Faraó e os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos, a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os meninos e as suas ovelhas e as suas vacas, e subiram também com eles tanto carros como gente e cavalos, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal que está além do Jordão, fizeram grande e gravíssimo pranto. E fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, e o luto era e da eira de espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos levaram a terra de Canaã e sepultaram na cova, no campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança da sepultura, e Efron, heteu, em frente a Manré. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram da sepultura de seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, e a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te, que perdoes a transgressão dos servos do Deus, do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por seus servos. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temas, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, e ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim na terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Asser. Todas as almas, pois, desceram de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós.
Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas e edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e a Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra era Puá, e disse: quando ajudares no parto das hebreias e ouvirdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus e estabeleceu-lhes casa, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Êxodo capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. Vendo-o que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junto e betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos das hebreias é este? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu e a seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me
como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo-o, pois, Faraó, este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de teu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Porém Moisés levantou-se e defendeu-as e beberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, teu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui eu em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Êxodo capítulo 3. E aparecentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegaram a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem vá a Faraó, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, para que eu te envie quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Quem lhes direi?
E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Mas assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Deus, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Vá e ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, vasos de prata, vasos de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: eis que não crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: e o que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branco como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois virou-a, tirou-a do peito, e eis que se tornara como sua outra carne. E aconteceu que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam esses 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tornarás as águas do rio, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas tomarás do rio, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vá, pois, agora, e eu serei a tua boca
e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por tua mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai a teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhes falarás e porás as palavras na tua boca, e eu serei com a tua boca e com a tua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer, e ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara da tua mão, com que te farás os sinais. Então foi-se Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés armou a vara de Deus, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão, e disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. Desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi-se ao encontro no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras que o Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via a sua aflição, e que inclinaram-se e adoraram. Êxodo capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir agora, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito a Moisés e Arão: Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo:
Daqui em diante não tornareis dar palha ao povo para vos fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmo e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dele, porque eles estão ociosos. Por isto clamaram, dizendo: vamos sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre eles, sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo, seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai vós palha de onde os achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher o restolho em lugares de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra e tarefa de cada dia, como quando havia palha. Foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: estes, porque não acabaste a vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram ao Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos. Por isso dizei: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, darei a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto diziam: nada diminuireis dos vossos tijolos, da tarefa do seu dia. E entraram a Moisés e Arão, que estava defronte deles, quando saíram do Egito, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós, e julgue isto, porquanto fizeste e nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Por que desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo? Êxodo capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de sua peregrinação, na qual foram peregrinos, e também tenho ouvido os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízo grande. E eu vos tornarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito da dura servidão. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo:
entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais, e os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom, Cami, e estas são as famílias de Ruben, os filhos de Simeão, Shemuel, Jamim, Aode, Jaquim e Zoar, Esaú, filho de uma cananeia. Estes são as famílias de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Amrão, Issar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali, Muzi. Esses são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137 anos, e os filhos de Issar, Corá, Nefeg e Zicre, e os filhos de Uziel, Misael, Eusafã, Citri, e Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe a Nabade, e Abiú, e Eleazar, e Itamar, e os filhos de Corá, Assir, Eucana, e Abiasaf. Estes são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e gerou-lhe Finéias. Estes são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés da terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Êxodo capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falarás a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais, as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos do meu povo, dos filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a sua mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, e assim fizeram. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se
em serpente. Faraó também chamou seus sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se serpentes, mas a vara de Arão tracou as varas deles. Porém, o coração de Faraó endureceu e não ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, e eis que ele sairá às águas, e põe-te de frente dele na praia do rio, e tornarás a tua mão a vara que se tornou cobra. E lhes dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não me tens ouvido, assim diz o Senhor. Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre tudo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber água do rio. Houve sangue por toda a terra. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa. Nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beber água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Deus, graças te damos pela oportunidade de juntos estarmos neste momento, nesta leitura. Que o Senhor continue abençoando cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.